Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo, na continuidade de nosso tema, a encarnação. Estamos aprendendo juntos nestas últimas instruções que Jesus deu aos discípulos. Provavelmente, na semana da sua prisão e morte. Jesus, que sempre foi dedicado àqueles 12 que os seguiam diariamente, ele, em tão pouco tempo, deu tantos ensinamentos salutares, básicos, que não trouxe benefícios apenas para os 12, mas que se tornariam a base para a igreja, para aqueles que realmente o querem servi-lo. João 14, que começa com aquela palavra de consolação. Não se turbe, isto é, não fiquem tristes, mas que logo em seguida já vem o outro aspecto, aquele que em realidade seria a abertura para tudo aquilo que aconteceria naquela aula. Credes em Deus, crede também em mim. Falar isso para um judeu que era monoteísta, para um grupo de judeus que praticavam o monoteísmo, isto é, criam em um só Deus, criam no Deus único. Era um tanto curioso. Mas, como Jesus veio para realmente ser aquilo que ele disse ser, a luz do mundo, ele já tinha dito: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Andar em trevas não quer dizer simplesmente ser perdido. Andar em trevas não quer dizer simplesmente ser condenado. Podemos andar em trevas em certos aspectos doutrinários. Existem aspectos da vida espiritual que nós ficamos em trevas, andamos em trevas, se não nos humilharmos diante de Deus, diante das Escrituras, para que sejam desvendados em nossos olhares espirituais verdades ocultas. É só lembrar do dia da ressurreição. Lembre que aquele dia que foi especial para a Igreja de Deus, para nós, aquele dia que
teve vários acontecimentos especiais provocado pela ressurreição. E Jesus andou com aqueles 2 discípulos uma certa distância e só no final de tudo que eles o reconheceram e, aleluia, pela honestidade deles. E ali em Lucas 24, 45, aparece um segredo naquela caminhada curta, breve. Jesus, que em poucas palavras falou daquilo que estava escrito sobre ele nas Escrituras, nos profetas, nos Salmos. Olha a profundidade de pequeno tempo de ensino. Ele disse, aliás, o escritor, o evangelista Lucas, declara que naquele dia, naquele momento, foram abertas as suas mentes para que entendessem as Escrituras. Isso acontece conosco também. Em relação ao tema que Jesus tratou ali, eles estavam em trevas. Na nossa vida religiosa, às vezes somos tão enfáticos, às vezes somos tão ortodoxos, não em relação às Escrituras propriamente dita, mas em relação àquela ortodoxia tradicional, denominacional, e, na maioria dos casos, para obedecer preceitos de homens. E existem pessoas que têm uma vida espiritual longa, quase todas, sem uma luz maior, sem uma revelação maior, simplesmente por causa do seu fanatismo denominacional, por causa da sua dependência de homens, se tornam manipulados numa crença sem base escriturística. Jesus não queria que os seus discípulos ficassem nessas trevas doutrinárias que os judeus tiveram, pois chamaram ele de endemoninhado, de insano, de blasfemo. Por quê? Porque ele dizia que era Deus. E Jesus, que fique claro para você, cuidado com aquele termo que é comum entre os cristãos: Deus e Jesus. Jesus e Deus, como se fossem duas pessoas, como se Jesus fosse um e Deus fosse outro. Jesus não queria que os seus discípulos ficassem com essa mentira. Olha, e valeu tudo isso, e é incrível. Lembra aquele discípulo chamado Tomé, que as pessoas só conhecem ele com aquele pejorativo de incrédulo. É claro, no primeiro aparecimento de Jesus,
aos discípulos ele não estava, e quando contaram para ele, ele disse: eu só vou crer se eu pôr o meu dedo no sinal dos cravos e no sinal da lança. Mal sabia ele que, uma semana após, ele teria a oportunidade de fazer isso. E quando Jesus se manifesta, Jesus, que já sabia o que ele tinha dito, não por fofoca dos outros, porque Jesus não dependia de fofocas. Jesus era o próprio Deus. E ainda mais agora, ressuscitado, corpo glorificado, ele chega na outra reunião. Agora o Tomé estava presente e as pessoas esquecem dessa postura nobre, crédula de Tomé. Senhor meu e Deus meu, aleluia! Ele tinha aprendido, porque Jesus tinha ensinado: credes em Deus, crede também em mim. Olha agora, que testemunho. Não fique só chamando Tomé de incrédulo, mas olha o testemunho dele. Senhor meu e Deus meu. É claro, não podemos ignorar que Jesus lhe deu um sermão. Ah, Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Levou, sim, um sermão. Mas, por enquanto, vamos esquecer do puxão de orelha e admirar a sua declaração em relação à divindade de Jesus. Senhor meu e Deus meu. E com essa a gente termina esse vídeo, mas não percam os demais. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.